vamos falar de gastronomia. Já cheguei com a nossa chefe Eliette Burato. Hoje o nosso estúdio é itinerante, saímos mais uma vez do estúdio para gravar uma receita bem gostosa com você. Você pode participar aqui do Bem Melhor, mandando a sua sugestão de pauta e aquela receita bem gostosa que só você sabe fazer. Nosso e-mail está no seu vídeo e também a nossa página no Facebook e também no Instagram, Programa Bem Melhor. Manda a tua receita. Eliette, tudo bem contigo? Tudo bem. Feliz. Feliz? Muito feliz? Que a gente... no meio de todos esses utensílios domésticos, todo cozinheiro fica enlouquecido. Hoje ela está feliz porque ela está numa cozinha, cheio aí, né? Cheia de aparelhos, de eletros. Mas eu tô vendo aqui os ingredientes, alguma receita diferente aqui, hein? Tô vendo que não é carne, tô vendo que não é massa. O que a gente vai preparar hoje? Hoje a gente vai fazer uma salada de feijão branco com agrião, Flávio. Feijão branco com agrião. Olha, ela falou que já preparou antes da receita aqui, ela já preparou em casa, ela sempre prepara, ela faz o laboratório em casa e depois traz pra gente, né? Então, eu tenho certeza que já está aprovada, mas a gente vai degustar. Bom, o pessoal puder anotar em casa, quais são os ingredientes, Eliette? Feijão branco, Que mais? pimentões coloridos. Você vai usar os três? Vou usar os três, não inteiros, né, Flávio? Mas uma parte, um pouco de cada um para ficar bem linda, que é verão, precisamos fazer colorido. Limão. Tomate, cebola, alho, tempero para feijão, azeite de oliva. Adoro azeite, viu? Azeite de oliva fica bem nessa. Pimenta, agrião e salsinha. Não poderia faltar a bendita salsinha. Salsinha fica lindo, né? Por falar em salsinha, sabe qual é um dos temperos que eu mais gosto? Que não pode faltar no macarrão, na pizza. É o bendito, delicioso manjericão. Você sabia, né? Já sei, já sei. Manjericão é bom, né? Vamos começar a preparar então? Vamos? Vamos lá, Flávio. Quando a gente cozinha o feijão, que é rapidinho, a gente faz o vinagrete com o restante dos ingredientes, tá? Tá. Vamos despejar o feijão? Vamos provar então essa receita que vai ficar muito gostosa. Olha o feijãozinho branquinho aqui bacana, ó. Olha o barulhinho, ó. Ela falou que mais ou menos meio quilo. Meio quilo. E nessa etapa aqui, Flávio, então, é meio quilo de feijão, 2 litros de água, um pouquinho de sal, os 2 dentes de alho e o temperinho. Deixa eu até pegar lá para já começar. Então tá, gente, vamos anotando aí, né? Daqui a pouquinho a Marina vai colocar a receita no vídeo, tá? É bem facinho, ingredientes fáceis de encontrar, né, Eliette? Muito simples, muito simples. É a nossa ideia, né, Flávio? De comida simples, de cozinha simples, para todo mundo poder fazer, né? Olha o caldinho aí, hein? Isso. Ok? Legal, então ela vai preparar aqui, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar as imagens. Eliette vai preparar tudo certinho, receita saudável e propícia pro verão, né? Porque o calorão tá grande, né? Isso mesmo, é refrescante. Você tem ar-condicionado no quarto? Graças a Deus. Bom, já colocou feijão branco na panela. Quantos minutos, mais ou menos? Depois que começar a ferver, uns 10 minutos. Isso a gente tem que ficar observando, Flávio. Abre e vê como é que tá, para não deixar passar do ponto, para ele não desmanchar, que ele tem que ficar o grão inteirinho. Ela vai preparar agora os temperos, né? Rubão, pode chegar com a gente aqui. Vai cortar então os pimentões. Nós temos 3 tipos aqui, são 3 cores. Ela vai usar um pouquinho de cada um, né, Eliette? Isso, é só para ficar bonitinho, né, Flávio? Para ficar bem colorido. É uma salada que precisa ficar bonita, né? Aliás, nossas receitas, né? Cada semana uma receita mais saborosa do que a outra. A da semana passada foi um sucesso. Aquele bolo, olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Aquele bolo light, que não, né? Que você não acrescentou nem farinha, nem ovo, não, nem farinha, nem açúcar e nem leite, né? Então, foi, né? As pessoas querem ser mais saudável. Olha, vocês que escreveram, um beijo para todo mundo aí na nossa página, né? Programa Bem Melhor no Facebook. Tanta gente pedindo a receita, foi muito legal. Quero mandar um beijo para Blumenau, para Sandra, toda a equipe lá trabalhando aí com a confecção, né? Isso é legal. Começando o ano vendendo bastante. Sandra, um beijo para você e toda a sua equipe, viu? Aí na cidade de Blumenau.
Bom, ela vai cortando aqui, vamos preparando então, vamos assistindo aí, porque daqui a pouquinho vem aquele momento mais complicado que o Flávio Júnior odeia, que é a degustação. Isso mesmo. Bom, sai da panela de pressão, mais ou menos como ela falou, 30 minutos. Agora o feijão branco está aqui. Qual que é o próximo passo, menina? Próximo passo, eu quero dizer, Flávio, antes que tem que prestar atenção no tempo de cozimento do feijão. Depende do feijão, depende do fogo, depende da panela. São vários os fatores que vão influenciar no tempo de cozimento. Ele tem que ficar al dente, o feijão, não pode ficar muito... Não pode desmanchar, tá? Não pode desmanchar. Isso, a gente vai mostrar aqui. Agora, o próximo passo é misturar o molho vinagrete que a gente fez enquanto a gente cozinhava o feijão, Flávio. Ó, eu tô com o molho pronto aqui, a gente vai misturar e levar ele para a geladeira. Ó. Olha que delícia, gente. O cheirinho tá muito gostoso. Então a gente vai, ó, misturamos. Olha, você que ligou a televisão agora, está aqui no Bem Melhor. Estamos preparando com a chefe Leti Burato uma salada com feijão branco. Uma delícia, agora para o verão, né? Bem saudável e refrescante. É muito saudável e refrescante. As pessoas vão gostar dessa receita, Flávio. Eu quero mandar um beijo para a Tabita, para toda a equipe, né? Aqui da Home Cook, do shopping, do Balneário Camboriú Shopping. Estamos gravando esse espaço gostoso aqui. Tabita, obrigado pela parceria. Olha só, gente. Eliette, que cheiro gostoso esse vinagrete. Que bonito, né? Que fica gostoso e bonito. Olha, você levando isso aí, você preparando esse prato, essa salada, você pode levar na casa de alguém ou fazer em casa, vai estar muito bem apresentável, né? Sim, com certeza. É um prato... Todo mundo gosta. Eu ainda não fiz para ninguém que dissesse que não gostasse. Então aqui, ó, a gente mistura e aí vai cobrir com isso o filme e deixar 1 hora ele na geladeira para esfriar e tomar o gostinho do vinagrete, tá? Mais ou menos 1 hora? 1 hora é suficiente. Olha, cozinhar com artigos modernos é outra coisa, né? Facilita a vida da dona de casa, isso é muito bacana. E a gente está trazendo já, bom, ficou na geladeira, tá? Deixou bem preparadinha.
É geladinho, mais gostoso. Não precisa ser gelado, mas assim, bem fresquinho, né? Quebrar e amanhã vai estar mais gostoso ainda. Ela parece que fica curada, né? Igual o queijo. No dia seguinte ela, né? Ela fica imersa aí, parece que pega mais sabor, né? Sim, para servir no dia 1 hora é suficiente. Mas depois você pode deixar na geladeira e vai ficar melhor. Vamos fazer o seguinte, ó, enquanto ela vai preparar aqui um pratinho pra gente degustar, aliás, ela vai preparar aqui nesse prato, onde tem ali, né? Tá forradinho com agrião e o que mais? Ali que eu fiz. E só agrião. Enquanto ela prepara, a Mariana vai fazer o seguinte, ó, ela vai colocando aqui, você coloca a receita mais uma vez no vídeo, pessoal de casa, é bem facinho, são poucos ingredientes pra você fazer ainda hoje em casa. Vamos lá. Bom, agora aquele momento tá pronto, ela preparou aqui esse prato. Tá bonito, hein, Eliette? Gostei, viu? Tá forradinho então. Como é que chama essa verdura? Agrião. Agrião. Olha, ficou assim o prato do verão, né? Vamos provar? Segura aí, segura pra mim. Fantástico, espera só um pouquinho. Esse tempero ficou divino. Maravilhoso. Não precisa mais nada, né? Não. Pode ser um prato único. Olha, é um prato para você levar. Te convidaram para almoçar, você quer levar um prato assim, né? Para complementar o almoço. Tá aqui, ó. E olha, e é fresquinho, tá? Não tá gelado, né? Não ficou tão gelado, mas ficou uma delícia. Gostei, viu? Parabéns mais uma vez. Obrigada. Bom, o negócio é o seguinte, né? Depois de aprovar, levando som, produção, e vamos pra nossa dancinha, Eliette. Vamos lá, isso aí. Tem que dançar, né? Bate aqui mais uma vez. Essa mulher, ela se sobressai, viu? Cada semana, eu não sei nem o que inventar mais. Por isso que você de casa tem que mandar receita, né? Já recebemos cada receita, né? Lembra da pamonha? Lembro. Pamonha, né? A gente recebeu de Joinville, uma nordestina que mora em Joinville. Eu não lembro, acho que era Nice, Dona Nice. Beijo pra Joinville, tá? Muito legal. A gente encerra aqui então, parabéns pra vocês meninas. E olha, vou chamar o break bem rapidinho. Mariana, coloca mais uma vez, só pra encerrar então a receita no vídeo. Eu volto já com você. Vamos lá. Como é bom, né? A gente está interagindo, estou gostando de receber mensagem, o pessoal do Paraná, principalmente, aí Rio Grande do Sul, participando bastante, hein? E você pode participar também aqui do Bem Melhor. De que forma, Flávio Júnior? Mandando a tua sugestão de pauta, você pode participar através das redes sociais, no @canal Bem Melhor, no Instagram. Eu quero conhecer um pouquinho mais de você. Está mais próximo aí das nossas telespectadoras e dos nossos telespectadores. Hoje o programa para falar de saúde está muito especial, hein? E eu trago aqui uma convidada muito especial. A doutora Olívia Figueira, ela é psiquiatra e psicogeriatra. Doutora, me conta um pouquinho, tudo bem contigo? Mesmo, tudo bem, Flávio. Obrigada pelo convite. É um prazer te receber aqui. Aliás, fazia tempo e muito tempo que a gente tinha essa pauta para conversar. E foi um presente receber você aqui com a gente. Sim, e é uma pauta importante, né? Falar sobre as questões do envelhecimento. Eu, Sim. Se não cuidar, eu vou falando sozinha aqui a tarde inteira. Vamos começar, então? Vamos. Olha, eu tenho algumas questões, tem aquelas que você passou também, mas assim, só para a gente entrar já naquela pincelada geral que eu acho muito importante. Gente, para mim é muita satisfação estar abordando esse assunto aqui, porque a gente vivencia isso no dia a dia, né? Eu acho que todo mundo já tem o pai e a mãe, a gente consegue perceber diferenças, né, no dia a dia, e eu venho com essa pergunta já assim, direta. Doutora, Alzheimer é uma parte normal do envelhecimento ou não? Então, resposta simples, não. Não é. Não é.
O Alzheimer, ele não é parte do envelhecimento normal. E por que é importante a gente diferenciar Alzheimer de envelhecimento normal? Porque a gente tem, de fato, muitas alterações, algumas alterações que a gente vai ter no envelhecimento normal, que a gente chama de fisiológico, que é o envelhecimento normal. A gente passa a ter pequenas alterações, alguns déficits de memória, dificuldades nas atividades habituais do dia a dia, mas essas alterações, elas são leves, elas são discretas, elas não são suficientes para tirarem a autonomia do indivíduo idoso. E o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então, o Alzheimer, a partir do momento que ele se inicia, que você tem o início da doença, ele vai continuar progredindo, ele vai continuar evoluindo. Então, não, Alzheimer não é parte do envelhecimento normal, apesar da gente ter uma outra coisa que a gente, infelizmente, naturaliza como questões do envelhecimento normal e que são do Alzheimer. Então, por exemplo, se a gente tem pequenos lapsos de memória, todo mundo pode ter pequenos lapsos de memória. Eu tenho, você tem. Aquele esquecimento, cheguei na cozinha, fui fazer alguma coisa na cozinha. O que eu vim buscar aqui? O que eu vim buscar? Puxa, não lembro, e volto. Quando a gente é jovem, a gente não se incomoda com isso, né? Esqueci e volta. Mas, quando a gente é mais velho, a gente tem que se preocupar se esse esquecimento ele é alguma questão mais grave. Tem que se atentar a isso. Exatamente. Só que o que acontece? No Alzheimer, esse esquecimento ele é muito mais intenso do que simplesmente fui até a cozinha e não lembro o que eu fui buscar. Doutora, essa já é essa pergunta que a gente ia entrar. Qual que é a diferença entre o esquecimento comum e quando que é um sinal de alerta? A doutora está falando sobre isso agora. Isso, exatamente. Então, a gente tem um esquecimento comum que a gente tem que cuidar para não normalizar o esquecimento anormal, o esquecimento exagerado, e o esquecimento comum, ele faz parte do dia a dia. Então, pequenos esquecimentos, a gente está conversando, esquece o nome de um ator, esquece o nome de alguém no meio de uma conversa, isso é um esquecimento normal, porque existe uma lentificação dos processos cognitivos no envelhecimento normal. Então, o idoso, sim, ele vai ter pequenos lapsos de memória, só que eles não são intensos o suficiente para trazer prejuízo. O que é isso? Então, quando uma pessoa tem um esquecimento normal, a gente está aqui no meio da nossa conversa e eu esqueço o nome do que eu queria dizer. Sim. Esqueci o nome do ator, esqueci o nome, faz parte. Agora, se de repente eu paro e fico olhando para o nada e acabou a conversa, isso não é normal. Já então, é um sinal. No Alzheimer, a gente vai ter o esquecimento, a gente tem prejuízos que trazem prejuízos nas atividades do dia a dia. A pessoa fica mais repetitiva. Então, que é muito simples, para vocês entenderem de uma forma simples. É muito importante, não adianta eu usar termos técnicos e super rebuscados aqui. Sim. O importante é que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Então, o importante de entender é, quando a gente tem isso de forma progressiva, contínua, a gente tem que se atentar à possibilidade de Alzheimer. Um esquecimento pontual, um esquecimento aqui, um ali, não são grandes problemas. Agora, algo que vai tirando a função, quer ver uma outra sugestão? A mulherada que cozinha. A nona faz aquele nhoque desde sempre, com os pés nas costas. Não precisa de receita, ela faz, no feeling do dedo, não é verdade? Vocês fazem o nhoque assim, aí de repente erra a receita. Erra uma vez, erra duas, começa a trocar ingredientes. Por quê? Porque uma outra coisa que a gente tem no Alzheimer é a perda ou prejuízo de atividades que a gente chama de função executiva, que são atividades sequenciais. Então, as coisas que você está acostumado a fazer no dia a dia de forma instintiva, igual fazer o nhoque que você aprendeu da nona, aquilo começa a dar errado. O nhoque não sai igual, a receita começa a mudar. Isso é um sinal de alerta. Você vê, né? Olha, e é uma coisa tão simples, é uma coisa assim que você, em casa, no dia a dia, você está vendo, mas você não está percebendo. Exatamente. Essa é a palavra certa? A gente vê, mas não percebe. E, às vezes, não é nem só o não percebe. Um dos grandes problemas que dificultam as pessoas a buscarem ajuda é o não querer falar sobre isso. Então, muitas vezes, você vê que a mãe está errando a receita, que está errando as contas, ou que o pai está errando as contas, que as coisas estão mais difíceis para eles e você tem o tabu. Eu não vou falar que pode ser Alzheimer, por quê? Porque Alzheimer é uma doença que não tem cura. Não temos cura para Alzheimer hoje, mas isso não significa que a gente não tenha bons tratamentos para trazer qualidade de vida. E quanto antes, melhor, né? E quanto antes, procurar melhor. ajuda. Então, a gente percebe, muitas vezes a pessoa percebe, mas ela acaba não trazendo esse assunto por medo. Como se não falar
do Alzheimer fosse fazer ele sumir. Enquanto, na verdade, não é isso que acontece. Você simplesmente deixa de fazer um diagnóstico precoce. Doutora, não está no script aqui. Por que que os nossos pais, os nossos avós não querem comentar sobre esse assunto, né? O que a doutora acha? Eu estou falando isso até Sim, porque é claro. uma questão. Por que isso? Vão se sentir inferiorizados, menos valorizados, menos importantes, ou doentes? Ah, eu sou doente, meu filho já vai me tratar diferente. Sim. Pode ser isso? É tudo É isso. É tudo isso que você falou e mais diversos fatores, né? Existe muito medo. O idoso, ele está na última etapa de vida. Não importa se vai durar 30, 40 ou 50 anos a velhice. Você fez 60, você é idoso. Sim. Até você morrer, é a última etapa de vida. Então, muita gente confunde o fato, que é um fato humano, de ser a última etapa, com ser uma etapa que não vale a pena ser vivida. E o fato de você receber um diagnóstico de uma demência pode trazer a sensação de antecipação dessa morte. E não é verdade. Então, é justamente por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? Desmistificar, diminuir o medo que as pessoas têm de um diagnóstico, porque hoje a gente faz diagnóstico de doença de Alzheimer, inclusive isso é uma coisa legal de falar, existe doença de Alzheimer e demência na doença de Alzheimer. Então, quando a gente tem perda de funcionalidade, já tem demência. Mas antes disso, a gente pode ter doença e tem tratamento para lentificar a progressão. Isso começando muito cedo, a pessoa pode ter uma qualidade de vida normal, né? Pode ter Se uma começar qualidade de vida bem cedo, já logo nos começos, dos primeiros sintomas, né? Pode ter uma qualidade de vida boa. Boa. Né? Hoje, a gente entende, acho que o mundo inteiro entende, a gente não é diferente, a Organização Mundial de Saúde, ela já define como saúde, não define como ausência de doença. Ela define saúde como um bem-estar biopsicossócio-espiritual. Então, ter saúde e ter qualidade de vida não significa não ter doença. Você pode ser hipertenso e ter qualidade de vida, você pode ser diabético e ter qualidade de vida, você pode ter Alzheimer e ter qualidade de vida. Sim. Então, as pessoas se confundem e isso vem muito disso de achar que diagnóstico de demência acabou minha vida. O Alzheimer é uma das demências com melhor progressão em geral, com melhor prognóstico, com melhor evolução. Então, o paciente pode viver muitos anos com qualidade e a família, quando a gente faz o diagnóstico precoce, pode justamente preparar as coisas. Olha que bonito, por exemplo, isso é algo que eu gosto muito de fazer e que eu faço no consultório, que é, olha, você tem uma demência inicial, mas isso não tira a sua capacidade de decidir. Me diga o que você quer que seja feito com você no momento que chegar ao fim da sua vida. Então, existe muita coisa que a gente pode abordar. A pessoa pode dizer, essa louça fica para fulano, essa fica para Beltrano. Ela pode dizer o que ela quer que seja feito com ela, mesmo num processo já demencial. Então, isso é dar dignidade para o idoso. Eu acho que o diagnóstico precoce, ele traz essa dignidade que o idoso tem direito. Doutora, eu queria que a doutora passasse nessa câmera fechada para os filhos. Uma palavra, assim, sabe? Eu acho que é importante, né? Eu até recebo para mim também. Tem a minha mãezinha hoje, Dona Catarina, ó. Um beijo para a senhora, viu? Você conheceu ela, né? Sim. A gente sabe, a gente se cuida, né? Um ajuda o outro. Hoje não tenho mais meu pai. Então, existe uma responsabilidade e uma preocupação, né? Qual seria o seu conselho? Um conselho, uma dica para o filho que está começando a enfrentar, né? Talvez um diagnóstico de Alzheimer para o pai ou para a mãe. Olha, primeiro eu vou dizer para vocês uma frase que a minha avó falava para minha mãe, depois a minha mãe repetiu para mim, e hoje eu, como mãe, me pego repetindo para as minhas filhas. Ela é um pouco dramática, mas aguentem. Aproveita enquanto está quentinho, porque depois que estiver gelado em cima da mesa, não adianta chorar. Olha, é forte, então, mas é muito verdadeiro. É isso, né? Então, assim, é difícil de cuidar. É difícil cuidar de alguém, principalmente porque a pessoa que tem Alzheimer, ela não percebe os prejuízos que tem. Então, vai ficando, né? A gente fala, ai, tá mal criada, tá turrona, tá isso, tá aquilo, porque a pessoa não percebe os prejuízos. Então, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Quando o nosso filho põe o dedo na tomada, a gente vai lá e tira várias vezes. A gente não deixa ele enfiar o dedo na tomada de fato. Então, cuidar de uma pessoa que está perdendo esse entendimento nos estágios mais severos é difícil, não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena por você como filho,
porque você poder dar esse amor para ele é muito importante para você como indivíduo, é o exemplo que você está dando para os seus filhos. Então, trate os seus pais como você gostaria que os seus filhos te tratassem, porque você está ensinando para eles como que se trata um idoso. E um dia, nossos pais chegará aquele momento, né, que eles serão nossos filhos. É bem forte isso, né? Porque é o mesmo cuidado, é a mesma paciência. Imagina, minha mãe e meu pai tinham paciência comigo. Tá chegando. Meu pai ficava louco, né? Tava na estrada, aquela estrada longa. A criança não gosta de ficar esperando, né? Sim. Quanto tempo falta? Mãe, tá chegando? Aí meu pai gritava, para de perguntar isso, né? Você acredita? E hoje é a mesma coisa, é a mesma coisa. E parece que a gente tem o entendimento de que a criança, ela não sabe aquilo. E por isso que ela está iniciando, que ela fica fazendo essas perguntas. E o idoso, a gente acha que é de malcriação. Então, a gente precisa entender que existe um prejuízo em andamento, existe uma perda em andamento e que essa perda vai fazer com que ele se torne repetitivo e difícil e que, assim, perder a paciência não vai resolver. Então, uma outra sugestão que é muito importante, eu sempre falo com os meus pacientes, não confronta, não entra em discussão, não entra em conflito. Se a pessoa está dizendo que é daquele jeito, você gritar e brigar e se destemperar, não vai resolver. Então, entenda que aquilo que é real para ele, naquele momento, não é para você. Então, é difícil, não é fácil, mas é possível, é necessário e faz bem para o coração. Doutora, e vem o remorso depois. Eu falo porque quando a gente discute, quando a pessoa já está num grau assim de esquecimento, eu até fico um pouco emocionado porque a gente vive isso. Né? Você tem os seus pais vivos, então você sabe, né? Seus avós. A gente discute, mas depois a gente se arrepende e vem um remorso. Então é bom se arrepender em vida, né? Porque depois não adianta chorar porque mais. Depois que está gelado em cima da mesa, não adianta. Então, vamos dar todo o amor que a gente pode dar em vida. Porque depois a gente vai ficar remoendo remorso, vai ficar remoendo, eu devia, eu poderia. Não deixe para fazer depois o que você pode fazer hoje, em termos de cuidado, em termos de amor, em termos de compartilhar mesmo. É uma oportunidade. Eu acho que poder estar próximo dos pais, cuidando, como você puder, né? Cada um sabe o seu limite ali, né? A pessoa é casada, né? Tem a família, mas é uma oportunidade poder cuidar de pai e mãe. Olha que legal. Vale lembrar que estamos aqui em Curitiba, nos estúdios da TV Conexão Paraná. E comigo aqui, a doutora Olívia Figueira, psiquiatra e psicogeriatra. Isso. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigada. Teve aqui tanta coisa pra gente falar, né? Sim. Já dá pra marcar a próxima, né? Já dá pra marcar a próxima, tem muita coisa. Olha, começar diretor. a falar de envelhecimento. Tá vendo, diretor? Não tô falando de envelhecimento, diretor. Tô vendo do tempo do programa. Obrigado pela visita. Obrigada a você. Te espero na próxima. Combinado. Tá bom? Muito obrigada. E você, fica com a gente aí, hein? Sempre trazendo muita novidade aqui no Bem Melhor.